Eu sou a Rosimar e você está no canal Reflexões Psi. E a proposta desse canal é conversarmos um pouco sobre a existência humana a partir de pensadores que dialogam na perspectiva existencial humanista. E nessa playlist estamos conversando um pouco sobre o envelhecer. Na gravação anterior, nós trouxemos aqui algumas reflexões sobre a percepção do envelhecimento através do próprio corpo. E vimos que talvez essa seja a mais comum de todas as percepções de que estamos envelhecendo. Mas há aquelas também que começam a surgir, aquelas percepções que começam a surgir através das relações ou da falta delas. Então, há muitas pessoas que começam a se perceberem envelhecendo quando começam a se sentirem muito solitárias, muito sozinhas, sem ninguém com quem possam conversar. E aí se dão conta essas pessoas, em alguns momentos, da angustiante realidade de que não ficaram sozinhas porque envelheceram, mas muitas vezes porque não construíram relações suficientemente fortes para superarem o tempo. E em outros momentos, não permitiram também criar novos vínculos que pudessem resistir às diferenças geracionais que surgem. E a solidão diante do processo de envelhecimento é um convite a refletirmos o quanto cada um de nós possibilita a abertura para o outro, diante das diferenças, das contradições e da possibilidade não só de ser aceito, mas também de aceitar o outro como ele é. Dissemos anteriormente que velho no nosso mundo tem uma conotação muito depreciativa, de algo que não serve mais, de algo inútil, e esse conceito dado aos objetos foi automaticamente absorvido para nós, seres vivos, seres humanos. Mas talvez nos apropriamos desse conceito porque não construímos o verdadeiro significado para a velhice, aquilo que devesse representar o velho, que, como a gente viu nas características das fases do desenvolvimento humano, cada um tem a sua, né? Cada fase tem a sua característica, e a característica da velhice é a sabedoria. Então, talvez esse seja o grande problema. Quem se recusaria a estar próximo de um sábio? Não é verdade? Essa pergunta traz também outras reflexões. Será que é o processo de envelhecimento que nos tira a possibilidade de sermos legais, amorosos e nos torna pessoas mais ranzinzas, intransigentes, intolerantes? Será que é o fato de envelhecermos que causa isso? Mais uma vez, a gente precisa pensar o quanto estamos construindo possibilidades para o nosso envelhecer e o quanto nos apropriamos da nossa condição de seres de relação, entendendo que é preciso construir vínculo para, durante o processo de envelhecimento, podermos desfrutar e sermos igualmente boas companhias para outras pessoas. A grande verdade é que não temos o controle sobre tudo e, mesmo nos cuidando em todas as dimensões, podemos chegar à velhice
e precisarmos de alguém que esteja conosco, nos ajudando, estando conosco no percurso. E Marco Túlio Cícero, um orador romano, ele diz em seu livro Saber Envelhecer que o mau humor e outras manias como a rabugice, a irritação ou até a ira são defeitos inerentes a cada indivíduo, não a velhice. Ou seja, para cada característica que se apresenta na velhice, há um indivíduo que permitiu construir essa trajetória atravessando cada fase do desenvolvimento humano sem uma percepção de si e das suas vulnerabilidades. E o grande desafio é que quanto mais tempo nós demoramos para nos reconhecermos da forma que somos de verdade, porque muitas vezes nós fantasiamos um ser, né? Mais desafiadora é a possibilidade de mudança. E isso não quer dizer impossibilidade, mas trabalho mais árduo sobre si mesmo. Então, precisamos entender que a solidão não necessariamente é uma condição relacionada à velhice, mas a forma como construímos as relações saudáveis, permitindo o outro fazer parte. E mais uma vez, pensamos na vida a longo prazo e não só no momento em que nos sentimos bem o suficiente a ponto de acharmos que não precisamos de ninguém. Porque muitas vezes na juventude, né? Até na fase adulta, a gente se acha muito autossuficiente, mas a gente esquece que nós somos seres de relação. E até nessas fases, nós precisamos uns dos outros para irmos nos construindo enquanto seres humanos. Então, a velhice não é sinônimo de isolamento, de solidão, de distanciamento, mas é um convite à reflexão também sobre como estamos nos relacionando com o outro. Então, hoje, nosso convite é para que a gente possa refletir um pouco sobre como estamos vivendo, independente da idade que temos. Sempre há possibilidades de novas construções, de mudanças. E no próximo podcast, nós vamos falar então um pouco sobre essas mudanças, como que elas podem se dar e a quais mudanças precisamos ficar atentos desde antes do processo de envelhecimento se estabelecer em nossas vidas. Até o próximo podcast.